eu vou conversar com o fisioterapeuta Tiago Martins, fisioterapia desportiva, prevenções de lesões em atletas. Boa tarde, doutor Tiago, um prazer a sua presença aqui e me fale um pouco sobre a prevenção de lesões em atletas. Fico muito feliz, né, de estar falando um pouquinho sobre fisioterapia esportiva, prevenção de lesão, que é o que a gente vem buscando há praticamente 8 anos implementar aqui na cidade de Santo Antônio de Jesus. Eu que tive minha formação na Universidade Católica do Salvador e fiz meu trabalho de conclusão de curso dentro do Esporte Clube Vitória, com atletas da divisão de base e do profissional. E aí depois retornei à cidade de Santo Antônio e comecei a fazer o trabalho com aqueles atletas de finais de semana e os atletas que me procuram, que já têm alto rendimento, né, que são atletas profissionais, principalmente do futebol. E a gente vem fazendo esse trabalho aí ao longo do tempo. Como você falou sobre a prevenção de lesão, na verdade existe uma equipe, né? Uma equipe multidisciplinar que essa equipe a gente vai contar com médicos, fisiologistas, fisioterapeutas, médicos ortopedistas, profissionais de educação física. Então é um complexo muito grande, né? Quando se fala de atleta, a gente tem que ter uma noção muito específica daquela modalidade esportiva daquele indivíduo e a prática dele. Por isso que é muito importante o fisioterapeuta que trabalha no esporte conhecer a fundo aquela modalidade, porque a gente trabalha com gestuais esportivos e a gente precisa entender isso para que a gente consiga fazer uma correção. Porque se você não sabe o que é o saudável, quando você achar uma coisa que é uma disfunção, você não sabe tratar, né? Então a fisioterapia é justamente isso, a gente identifica a lesão antes dela acontecer. E, inclusive, aproveitar o espaço aqui agora para estar dando um recado a toda a população que a gente vai estar trazendo aqui para Santo Antônio a primeira câmera termográfica, tá? Que é uma câmera que está sendo muito utilizada. Qual a função dessa câmera? Essa câmera, na verdade, a gente usa para a gente identificar os pontos críticos de lesão. Antes delas mesmo acontecerem, a gente já vai ter uma noção exata de onde a gente precisa tratar. Isso é uma coisa que vai mudar sensivelmente a forma do fisioterapeuta abordar um paciente desse. Me fale um pouco a respeito disso, das técnicas fisioterapêuticas na reabilitação esportiva. A fisioterapia ela tem uma gama muito grande de ferramentas para tratamento, né? E a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é fazer uma boa avaliação. Quando você faz uma boa avaliação, você minimiza muito a chance de errar na conduta de tratamento com aquele indivíduo, né? Hoje a gente tem uma série de técnicas. Eu mesmo eu tenho formação em RPG, né, que é a reeducação postural, que é importantíssimo para um atleta ele ter uma boa mecânica corporal, uma boa estrutura de curvas. Então isso vai favorecer com que ele gaste menos energia e tenha menos lesões, né? Outra coisa que a gente faz bastante também é utilizando técnicas e avaliações osteopáticas, que é um tratamento que a gente faz com a fisioterapia manipulativa e a gente promove o corpo uma autocura. Então, inclusive, aproveitando esse gancho dos Jogos Olímpicos aí, o nosso corredor, o corredor do mundo, né, o Usain Bolt, ele faz as técnicas osteopáticas antes de entrar no circuito, né? Então a gente que melhora com isso? A gente consegue fazer manipulações específicas que promovem uma homeostase. O corpo ele começa a responder de uma forma muito melhor. E aí o desenvolvimento, o desempenho do atleta, ele vai até o seu limite da sua performance, né? As lesões do esporte, a gente vê muito se falar nas lesões na tíbia, no perônio, na musculação. Quais os problemas mais difíceis e aqueles que acontecem geralmente com os atletas que praticam o futebol? Olha, dentro do futebol a gente tem um índice muito grande, né, de lesões por trauma direto, né, porque é um esporte de contato. Então a gente constantemente a gente trata muito isso, trauma direto, contusões, né? A gente trata muitas lesões musculares também por uma falta de condicionamento físico e um desgaste exagerado daquela musculatura. O atleta ele começa a sentir. Lesões de ligamento cruzado, joelho, a gente trabalha muito com isso aí,
porque é uma articulação de carga, né? Então ele está sempre vulnerável a algum tipo de lesão. E são N lesões que a gente trata dentro da fisioterapia esportiva. Esses atletas de finais de semana, acontece muito entorse de tornozelo, entorse de joelho, problemas de lombalgia. Tudo a gente faz a correção com a fisioterapia manipulativa, fisioterapia convencional. A gente também trabalha com eles dentro da piscina, na hidroterapia. Todos os componentes e todas as técnicas que a gente pode utilizar para a gente minimizar esse tempo de tratamento, a gente faz. E eu costumo dizer assim, músculo sem sangue é igual a carro sem gasolina. Se ele não tem uma boa nutrição ali, ele começa a dar problema, ele começa a ter lesão, e a gente vai investigar, não consegue achar. Por quê? Porque a gente não consegue realmente que aquele sangue ele nutra aquela região específica onde aquele indivíduo está tendo aquela lesão, né? Nutricionista também é importante na alimentação dos atletas para evitar contusões. Eu sempre acredito nesse tipo de abordagem, essa abordagem multissegmentar, multiprofissional, porque o fisioterapeuta ele tem uma missão, né? Mas essa missão ela só pode ser cumprida se a gente tiver outros profissionais também trabalhando naquele mesmo sentido, naquela mesma direção. Eu acho fundamental, a primeira coisa, procurar um médico, né? Um cardiologista, e tal, ver como é que está todos os aspectos cardíacos, de condicionamento também, procurar um fisioterapeuta que trabalhe com essas avaliações. Isso é uma coisa bem importante que eu vou estar falando aqui agora, gente, é o seguinte: fisioterapia não é só choquinho e gelo, não. Fisioterapia é muito mais do que isso. Então, procurem profissionais que realmente vão dar um resultado, aquilo que vocês esperam, aquilo que vocês desejam, tá? Então, a fisioterapia hoje ela avançou muito, ela se especializou muito. Então, hoje a gente tem condições de tratar uma lesão mesmo antes dela acontecer. Então isso é uma coisa realmente que muda todo o cenário, né, que a fisioterapia viveu e que vive hoje. Então todos esses atletas de final de semana que fazem caminhada, corrida, a gente atende muito lá na clínica, as pessoas que me procuram, pô, Tiago, qual é o tênis que eu devo correr? Qual o tênis que eu devo comprar? Quanto tempo eu vou correr, eu vou conseguir correr? Eu sinto uma dor no joelho, será que eu vou conseguir correr? Aí a gente faz uma avaliação biomecânica daquele paciente, vê todas as estruturas, vê como é que está o tipo da pisada dele, vê se ele tem alguma assimetria de membros inferiores, vê se realmente aquilo é real ou é um aspecto muscular que está fazendo aquela compensação que a gente chama, vê se ele realmente tem uma boa postura, porque a postura é fundamental para que ele consiga um bom desempenho dentro do esporte. E aí a gente avalia tudo. Altura de ombro, cintura escapular, região de quadril, ver se ele tem algum problema visual também, né? Tudo isso vai interferir na mecânica da corrida dele. Mesma lesão, ela acontece em vários atletas. Esse tratamento, ele varia de atleta para atleta e o tempo de recuperação também depende de cada pessoa? Na verdade, cada atleta você vai ter que fazer uma avaliação. A depender do tipo de lesão dele, geralmente a gente segue mais ou menos o mesmo protocolo. Por exemplo, lesões de joelho. Hoje a gente segue um protocolo que foi implementado aqui no Brasil por Dr. Thiago Fukuda, que é meu xará, mas ele é paulista, trabalha na Santa Casa lá de São Paulo, que ele publicou em 2011 com um americano Powers, o melhor tipo de reabilitação de joelho. Então, possivelmente, um jogador ou um atleta de final de semana que tem uma lesão no joelho, a gente vai seguir basicamente aquele mesmo protocolo. Mas claro que a evolução vai depender muito da idade do paciente, da condição física, da condição muscular, né, do preparo que ele tenha antes da lesão. Então tudo isso vai influenciar. São N fatores, porque tem alguns viés que a gente tem que levar em consideração aí. Quais as melhores técnicas e de recursos e conceitos de tratamento fisioterápico? Olha só, eu não posso dizer aqui quais são os melhores, mas eu posso falar as que eu trabalho. Assim, na prática esportiva, as que atividade física também. Isso, as que eu trabalho. A gente hoje trabalha com acupuntura, que é uma acupuntura que a gente faz pré-treino e pós-treino. A gente trabalha também com a técnica que eu te falei, que é a osteopatia,
que a gente hoje consegue recuperar N atletas com essas técnicas e até maximizar a resposta dele e a performance dele dentro da modalidade esportiva dele. A gente trabalha com reeducação postural, a gente trabalha com terapias manuais, a gente trabalha com recursos elétricos, né? Eletrofototermoterapia. Tudo isso na verdade, vai ser recursos que a gente vai estar utilizando. Hoje, no mundo, está se mostrando muito o quê? A ventosa, né, que apareceu com o Michael Phelps ali, todo marcadinho, com uns... Aquilo dali é milenar, né? É um recurso da medicina chinesa que a gente trabalha também, que promove, na verdade, uma liberação de toxinas. Então, o atleta, a gente consegue diminuir a tensão muscular e aí ele tem uma resposta melhor. Aliviadores também? Aliviadores, é bem interessante. Quando você sabe avaliar, você sabe tratar. Então não adianta qualquer pessoa pegar uma ventosa e colocar, porque existem fatores que a ventosa pode piorar ou a ventosa pode melhorar. A mesma coisa é a bandagem elástica, que é o Kinesio Tape, que está aí estourado, aí, todos os atletas aí colocando os adesivos, né? E chama bem a atenção, porque são de várias... O que é aquilo que todo mundo vê? O mesmo ficou cores azuis, amarelas, de várias cores. O que é que ocorre com aquilo ali? Melhora em quê? Como é que chama aqueles adesivos? Aquilo é uma bandagem elástica, que ela foi conhecida mundialmente como Kinesio Tape. Eu trabalho com a bandagem desde 2011. Desde 2011, a gente já vem trabalhando com esse tipo de bandagem e dentro dos nossos pacientes, 95% tem um resultado positivo para melhora de dores articulares, né? Para depois de um tratamento a gente começar a utilizar para dar uma sensação de alívio. Mas o Kinesio Tape ele não é um tratamento, ele é na verdade um mecanismo que a gente tem para a gente intensificar o trabalho que a gente desenvolve dentro da clínica e que ele consiga ficar 3 a 5 dias com aquela bandagem no corpo, né? Portal InfoSage. Novo como a cada notícia. Acesse www.infosage.com.br.